Você já sentiu aquele calafrio na espinha ao perceber que o perigo não está do lado de fora, mas dentro da sua própria casa? Que o silêncio de quem você ama, na verdade, esconde uma sentença? No capítulo de hoje, as sombras de Al-Andalus começam a se mover. Layla descobriu que o preço da sua verdade atraiu olhos que ela nunca deveria ter despertado. As ameaças agora são reais e o tempo dela está acabando. Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Fascinante Mundo Sobrenatural. Eu sou Anice e hoje mergulhamos num capítulo muito tenso de O Quarto Crescente, ditado pelo espírito José Antônio. Prepare seu coração, porque a partir de agora não há mais volta para a nossa protagonista. Ameaças. Kieran sobressaltou-se ao ouvir a estrondosa batida da pesada porta de entrada dos aposentos de Munir. Chamaram-lhe a atenção os passos pesados e o fato de que jogava o turbante, depois o cinto e a adaga que carregava na cintura ao chão sem o menor cuidado. Mil demônios o perseguem ou serão mais? Questionou Kieran, debochando do comportamento furioso do recém-chegado. 2000 ou mais, respondeu exasperado o emir de Córdoba. Odeio pessoas petulantes que se julgam muito espertas, ainda mais quando não passam de criaturas que habitam longe da civilização. Só aparência de moral. Mentem e enganam com a mesma cara com que sorriem e adulam. Obrigando aqueles a quem dirigem tal comportamento a agir da mesma forma, não é mesmo, meu caro? Provocou Kieran, dando a entender que compreendia a ira, atribuindo a grande semelhança entre o comportamento de Algazin e familiares com o do próprio Munir, sendo esse reconhecimento a prova da semelhança e motivo maior da fúria. É, sem dúvida, um verdadeiro suplício. Engenhosa tortura, pois a vontade que eu tinha era de esganar Algazin, e não de como um tolo dizer que compreendia e aceitava suas razões de recusa a meu pedido. Um brilho de satisfação iluminou o olhar de Kieran, que nada fez para escondê-lo, mas foi contido em manifestar verbalmente o que sentia. A vida tem também suas próprias deliberações, Munir. Com o tempo verá que foi melhor assim. A Mirai é uma boa mulher, não merecia a mágoa que iria lhe causar. A Mirai é minha esposa, terá que aceitar o que eu desejar, retrucou Munir, escancarando o pouco apreço pela consorte. Kieran, optando por tentar acalmar o ânimo de Al-Jihari, resolveu incentivar o amigo a expressar sua revolta. Melhor ouvir asneiras do que deixar que ele, por capricho, cometa uma grande besteira que só trará infelicidade. Pensou Kieran frações de segundos antes de indagar solícito. Afinal, qual foi a desculpa de Algazin? Um arranjo entre parentes ainda não oficializado, mas cuja palavra foi empenhada. Segundo ele, a filha é prometida ao primo. Uma boa maneira de manter tudo em família. E daí seguiu despejando sua revolta em palavras nada cortês contra a família de Algazin. Se não for verdadeiro compromisso, ao menos foi uma manobra muito inteligente que salvou o orgulho de todos os envolvidos. Mas ainda assim, esses próximos 2 dias serão longos. Concluiu Kieran, enquanto ouvia Munir repetindo o assunto. Andando de um lado ao outro, no amplo aposento, Munir assemelhava-se a uma fera enjaulada. Na expressão, nos gestos, no andar, tudo nele dava sinais inequívocos de descontrole emocional. Em meio a essa insana atividade, insinuava-se uma perigosa ideia em seu íntimo, sobre a qual nenhuma palavra escapou-lhe dos lábios. Repentinamente, tornou-se silencioso. O andar mais manso denunciava atitude mental reflexiva. Kieran, observando as mudanças, respeitou aliviado. Julgou de forma equivocada que o amigo esgotara a raiva. Conhecia-o bem o bastante para saber da impossibilidade de dialogar quando ele se enfurecia. De índole pacata, somente nos últimos meses
Após a ascensão do primo como califa, ele vinha mostrando destemperança acentuada. Ignorava o moço cristão o efeito cumulativo desse sentimento e, mais ainda, que ele agisse mascarado, na sombra, roendo por dentro aqueles que não o dominam, levando seu hospedeiro a ferver rapidamente, às vezes por banalidades. As causas da fúria acompanhavam Munir havia meses. Originaram-se no fato de que ele se sentira ameaçado e prejudicado numa disputa de poder e território político. A paixão por Laila e a desagradável rejeição somente faziam vibrar notas do diapasão, nada tinham de novas, tão poucos eram causas, não passavam de acréscimos. Karim exercitava-se no pátio de treinamentos. Concentrado, mirava o alvo antes de desferir a flecha. Estava sozinho. Preferia assim quando desejava buscar a solução de algo que intimamente o incomodava. Fixava o olhar no alvo e toda a atenção no manuseio do arco e da flecha. Passava horas repetindo os movimentos. O exercício tinha para ele o mesmo efeito do canto sufi, de tanto repeti-lo. Atingia um estado interior de vazio, de afastamento do problema. Impunha paz e liberdade ao pensamento, quebrando o ciclo fechado de retroalimentação da preocupação e da ansiedade. Era sua forma de meditar. Ao cabo de algum tempo, o cansaço do corpo obrigou-o a parar e descansar à sombra de uma velha e frondosa árvore. Recostado no tronco, sentindo a aspereza da casca através do tecido de suas vestes, as ideias ou os sentimentos, enfim, haviam retornado à harmonia que o caracterizava. Naquele dia, acordara sentindo-se inquieto. Uma sensação indefinida o afligia. Buscou na memória e não recordou nenhum fato que justificasse aquela sensação. Vasculhou as lembranças da situação que o afligia em relação ao futuro da irmã e as relações com os emires de Córdoba. Nada. A solução apresentada pelo pai lhe parecia perfeita. Quanto mais se falava dela, mais real parecia. Todos comentavam que a união de Laila e Zafir era ideal, maravilhosa. Só poderia fazer a ambos muito felizes. Extraoficialmente, o noivado passara de pretexto a possível num passe de mágica. A mentira tornara-se verdade de geral aceitação. Respirando lentamente, mergulhado na sensação de paz que o estranho exercício de meditação propiciara, emergiu de seu íntimo a consciência do que o incomodava. Perigo, murmurou ao recordar as cenas confusas de um sonho em que via a irmã lutando desesperada, tentando gritar, mas calada por uma mordaça, contida em seus movimentos por fortes amarras. Medo. É isso. O sonho com Laila me fez sentir ameaçada e com medo. Era o que estava me incomodando. Deve ser fruto da preocupação destes dias. Falou baixinho, um hábito desenvolvido desde a infância. Pacificado pelo entendimento do que se passava consigo, Karim relaxou ainda mais de encontro ao robusto tronco, refrescando-se com a brisa suave que fazia balançar as folhas e encher o ar com a sonoridade calmante do barulho emanado por elas. Em meio à música da brisa e das folhas, se imiscuiu uma doce voz feminina a falar-lhe ao pensamento. Não perdeu tempo, abrindo os olhos para contemplar sua interlocutora. Já a sabia incorpórea. Acostumara-se ao tom carinhoso e às advertências fraternas. Sentia-se bem e não lhe questionava a origem. Como tantas outras circunstâncias e fatos de sua vida, aceitava-a pura e simplesmente. Karim, meu querido, lembre-se, há caminhos traçados na vida. As trilhas e estradas foram abertas, inicialmente pelas ovelhas. Depois veio o homem, e sem pensar, seguiu esses caminhos alargando-os, ampliando-os, construindo sobre esse traçado suas estradas. Muitas vezes, eles passam ao lado de grandes precipícios, quando poderiam percorrer local mais seguro. Assim, também fazemos com nossas vidas. As escolhas, as decisões que muitos tomam, seguem o princípio das ovelhas, abrindo caminhos.
não são pensadas nem refletidas, são dirigidas unicamente por instinto ou desgoverno de si, agindo ao sabor de emoções fortes que a arrastam. Entretanto, abrem caminhos e mais tarde, usando a razão, terão de transformá-las em estradas, ampliá-los, dar-lhes frequentemente correta direção. Enfim, retomar e aperfeiçoar um trabalho em curso. Entenda e aceite que Deus pode usar ovelhas para conduzir os homens ao reto caminho. Por isso, renda-se à vontade do Clemente e acate sempre suas sábias decisões. Posso saber a razão dessa recomendação? Questionou Karim, repetindo baixinho o que lhe ia no pensamento. Se alguém o visse, poderia deduzir que falava dormindo. O futuro. O fato de que é sempre sábio distinguir homens de ovelhas, ainda que se escondam sob a pele humana, pois a forma pela qual decidem, guiados exclusivamente por instintos e grosseiros sentimentos, deixa-a nu sua real condição. Respondeu a voz, afastando-se do pensamento de Karim, tal qual se aproximara. O moço apreciava as ideias que lhe chegavam por essa via. Embora ela não fosse frequente, poder-se-ia considerar como constante em sua vida. Em geral, quando vivenciava uma situação difícil, na qual não conseguia se desembaraçar do mal-estar interior, da incerteza, a voz o socorria e suas ideias contribuíam para que ele tivesse um comportamento equilibrado e sereno. A ideia sugerindo pensar em ovelhas e a forma de se construir caminhos o fez pensar. Recostado na árvore, olhos fechados, não percebeu que lentamente o sol se punha. Foi o chamado do minarete da mesquita para as orações do final da tarde que o fez erguer-se, abandonando o agradável local de reflexão e indolência. Da sacada de seus aposentos, Laila observava o caminhar calmo do irmão. Também ela fora desperta de suas meditações pelo chamado da mesquita. O sinal sempre lhe trazia à memória o semblante de Zafir, seu olhar alegre e inteligente. «Meu noivo?» murmurou ela com um pequeno sorriso desenhando-se em seus lábios e um estranho brilho iluminando o olhar profundo. «Que estranho! Eu casada e com Zafir. Penso e penso sobre isso. A ideia é inteligente. Resolver uma situação delicada. Mas, mesmo sabendo que toda mulher deve se casar e dar filhos, ter um marido, um lar, aceitar outras esposas, eu simplesmente não consigo enxergar esse futuro. O que há que me encobre essa visão? Até hoje, sempre consegui ver com clareza a realização dos meus projetos, enxergá-los concretizados em minha mente e agir para vê-los deixar o mundo das ideias e sonhos para ingressarem no plano das realidades. E justo esse. Por mais que me esforce, nem ao menos uma simples imagem se forma em meu pensamento. Não me vejo sendo preparada para um casamento. Não vejo Zafir compartilhando a existência comigo como meu marido. Parece haver um vazio em meu futuro. De repente, não mais que isso, tudo e todos parecem sumir da minha vida. Será que essa sensação é um efeito do choque de ter que encarar uma ideia pouco simpática como a de casar-me? Karim desaparecia na entrada da residência e o olhar de Laila fugia para vislumbrar a abóbada da mesquita. Seu monólogo prosseguia. Zafir, meu querido Zafir. Ah, é tão estranho e ao mesmo tempo tão natural que seja ele o meu prometido. Somos tão semelhantes em tantas coisas, mas tão diferentes no modo de sentir e agir. Compartilhamos o amor ao conhecimento, à filosofia, à religião, ao pensar, à formação de livre opinião. Sei que são poucos os grupos muçulmanos que admitem tal liberdade e sei que são pontos de contato muito importantes.
Adoramo-nos desde muito cedo. Entretanto, sei quem sou e sei quem é Zafir. Ele é doce, meigo, vive para a vida do intelecto. Eu compartilho disso, mas sinto ânsia de voar como Dédalo, de fugir do labirinto que os homens construíram e onde prenderam as mulheres. Eu preciso sentir o vento no rosto desmanchando e soltando meus cabelos, arrastando o maldito véu. Eu amo comandar as águias e sei que sou capaz de matar friamente se algo desperta minha ira, de premeditar cada gesto. Nunca senti a força do ódio, mas sinto que sou capaz de vivê-lo e tenho medo do que posso ser capaz de fazer. Sei que sou como as fases da lua e posso estar tanto em plena luz como deixar que as trevas envolvam-me, ocultando sobre seu manto ações terríveis. Será que meu querido Zafir merece ter uma esposa assim? Ele é tão pacífico, tão comedido e constante. Em mim, só exuberância constante. Ouvi os ruídos dos homens deixando o palácio em direção à mesquita, limpos, purificados para serem dignos de penetrar no local de oração e fé. Vendo-os caminhar ordeiramente numa procissão de turbantes brancos e túnicas, a jovem sorriu. Apreciava as demonstrações de fé e submissão da comunidade. Entendia que esses pilares eram solidamente construídos no íntimo de cada um e garantiam sua unidade e força. Eram também a razão em tão curto espaço de tempo, historicamente falando, a nova religião haver se expandido tanto, suplantando o politeísmo dominante na cultura árabe pré-islâmica. Com cuidado, afastou-se da sacada. A consciência lhe impunha o dever de reunir-se às esposas de seu pai para juntas se purificarem, e no recesso doméstico fazer as orações, cantos e danças. Evitou pensar por que os homens iam à mesquita e as mulheres viviam sua religiosidade dentro das casas, cantando, dançando, orando e preparando comidas e bebidas típicas das datas especiais do calendário do Islã. Há momentos em que é preciso calar o pensamento e a consciência. Disse para si mesma durante a luta interior para não abrir uma discussão interna. Hoje é um deles. Basta os tumultos do dia, não preciso acrescentar-lhe o peso das tradições seculares. Minutos depois de deixar seus aposentos, ingressava na casa de banhos das mulheres da família Algazin. Ao se aproximar, ouviu o alarido das vozes conhecidas e foi envolvida pelo aroma dos óleos e essências. Aspirou-os contente. Adorava perfumes. Tinha um poder relaxante e a carícia da água em sua pele seria benéfica. Farah encontrava-se recostada na lateral da ampla piscina, conversando baixinho com Adara. Não era preciso muita perspicácia para descobrir o assunto. Ao ver a chegada da filha que despia o manto, antes de descer os degraus, mergulhando delicada na água, sorriu e estendeu-lhe os braços, chamando-a para juntar-se a elas. Adivinhe sobre o que conversávamos. Propôs Farah. Fingindo grande concentração na análise das expressões delas, arriscou. No meu brilhante compromisso com o primo Zafir. Maravilhoso plano, Farah. Elogiou Adara. É perfeito. Concretizando-se essa união, garantimos um futuro feliz para nossa menina e a mantemos próxima e livre como sempre foi. Não consigo imaginá-la vivendo longe destas terras e do nosso povo. Farah, orgulhosa de seu feito, aceitou o elogio de Adara. Sabia que era sincero. Se não aprovesse a ideia, seria ela a primeira a se opor aos berros, em protesto, externando sua opinião entre as quatro paredes do lar. Prosseguiram trocando ideias e relatos sobre como tudo transcorrera, repassando informações recebidas de Nasser sobre a malfadada entrevista com o emir visitante. Algumas risadas divertidas incomodaram Laila, que se mantinha ausente do diálogo, desinteressada no assunto. Laila, não vai dizer nada? Nenhum comentário? Não está feliz, minha filha? Será que preferia o enlace com Munir?
Não, apressou-se a filha de nascer em responder. Na verdade, eu queria muito esquecer esse assunto. E a possibilidade de unir-se a Zafir? Interrogou Adara. Também não a agrada? Pense, menina. Eu adoro Zafir. Ele é um homem encantador. Que mulher não gostaria de ser sua esposa? É lógico que sei de todas as vantagens, mas o fato é que não penso em me casar. Basta, Laila. Ralhou Fará, irritada com a colocação. Não me diga que pretende se juntar àquelas mulheres místicas que vivem nas montanhas rezando e cantando. Por favor, aquilo não é vida. Não se trata disso, mamãe, retrucou Laila sem se afetar com a alteração materna. Eu não consigo me ver casada, é só. Vocês me perguntaram o que eu pensava e respondi. Não vou mudar de ideia porque a senhora crê que não exista outra vida para uma mulher além do casamento. E não tenho nenhuma inclinação para me tornar uma mística e viver em torno da sepultura de algum santo no Oriente. Não há muitas opções, Laila. Apartou Adara, alinhando-se ao lado de Fará na discussão. É preciso ver a realidade e fazer as melhores escolhas. Aliás, como mulher, é preciso premeditá-las, induzir a que surjam no horizonte e nos sejam propostas, e depois fazer de conta que foram decisões masculinas. Cansa-me esse jogo, declarou Laila aborrecida. Não podemos mudar o assunto? Tinha ideia de deliciar-me com um banho, mas com tal conversa irrito-me. Uma troca de olhares entre Fará e Adara foi suficiente para que concordassem em adiar o entendimento sobre o tema casamento e compromissos femininos com Laila. Na mesquita, Zafir conduzia, como de costume, as orações e o discurso. Dissertava sobre o valor da submissão, empregava conhecimentos do cotidiano da Assembleia. Não era um dia em que se sentisse especialmente inspirado. Amante do conhecimento, tinha preparo suficiente para orientar e encantar seus ouvintes, que não suspeitavam de seu estado interior dividido naquele momento. Parte dele não esquecia a ideia de união com a prima e forçava-o a uma revisão de sua conduta e sentimentos na última década. A imagem de Laila como sua noiva e esposa o seduzia, levando-o a questionar quais haviam sido, na verdade, seus sentimentos. Horrorizava-o a ideia de que se apaixonara por uma linda menina que vira sem véu. Causava-lhe profundo desconforto crer que uma criança houvesse-lhe inspirado paixão. Mas, se negasse a verdade do interesse, afora reconhecido conscientemente, via-se forçado a sustentar que a atração nascera da ideia de casamento. Entretanto, esse pensamento lembrava uma cobra enrodilhada perseguindo o próprio rabo, pois bem sabia que aceitava tão candidamente a sugestão unicamente por quem era a prometida. Não levava parte alguma, andava em círculo, devolvia-o, sim, ao mesmo lugar, à mesma conclusão. Era um homem capaz de apaixonar-se por uma criança, e a existência desse sentimento era o que o impedira de tomar outra mulher por esposa. Laila o fascinava. Admitia que a prima o dominasse com o brilho do olhar, como uma serpente enfeitiça e hipnotiza sua vítima, atraindo-a para a fatalidade. Isso o chocava e o fazia feliz ao mesmo tempo. Lutando por concentrar o pensamento na atividade religiosa e não pronunciar orações e gestos rituais mecanicamente, espantou para longe os pensamentos envolvendo a prima. Foi vitorioso até o instante em que identificou a fisionomia de Munir al-Gerrari em meio aos assistentes. Um emaranhado de sentimentos, a seu ver, inadequados, como se tais existissem e se pudéssemos escolher o que sentir, como deliberamos sobre nossas vestes, para o ambiente. E o momento saltou, ou melhor, assaltou seu peito. Ciúme foi o primeiro, subjacente a ele a insegurança dos próprios sentimentos quanto à prima, ao longo relacionamento que tinham, e finalmente a sua autoimagem,
agora crivada de profundos questionamentos. Nesse redemoinho emocional figurava o medo. O visitante passara a ser sentido como uma ameaça de perda iminente. Tivesse sido aceito o pedido, perderiam Laila. Recusado, sem justificativa, era motivo de represálias políticas, comerciais e, quiçá, militares. Zafir era de índole pacífica, o que difere de ser covarde, pacato ou indiferente. Portanto, suas energias em vista da ameaça mobilizavam-se para defender seus direitos e princípios. O medo caminhava com a raiva, sua fonte de determinação e da força que ele demonstrava aos outros. Havia ainda um sentimento de desprezo, de repugnância ao visitante quando se lembrava da conversa que sem querer testemunhara. Estava consciente de que Algerrari pretendia usar a prima num jogo ignorado que ele travava em Córdoba contra o cunhado. De pé, em meio à assistência, Munir aparentava interesse e a concentração na atividade do culto, porém era apenas uma tênue camada do que chamamos verniz social. Também ele, no íntimo, roía-se de ódio contra o ímã daquele ato. Hipócrita! Gritava a consciência de Algerrari em resposta aos pensamentos que emitia contra Zafir. Noiva? Pois sim. Se ela é noiva deste homem, sem sangue nas veias, eu sou um peixe caminhando sobre a grama. A cerimônia chegou ao final e Zafir abandonou a posição destacada, misturando-se aos presentes na saída do templo. Cumprimentavam-se alegremente sob as arcadas abobadadas, decoradas com belos e coloridos azulejos. Quando um arrepio de frio correu pela espinha de Zafir, arrepiando-lhe os pelos do corpo, assim que sentiu a mão de Munir pousada em seu ombro direito. Belo discurso, elogiou o visitante. Quando for a Córdoba, não esqueça de nos visitar. Terei prazer em apresentá-lo na mesquita, indicando-o como imã. Tenho certeza de que nossa comunidade apreciará muitíssimo suas ideias. Será um prazer, embora improvável. Não gosto de me afastar de Cádiz. O mar azul turquesa é irresistível. Amo demais esta terra, caminhar pela praia, contemplar os cumes brancos das construções contra o azul do mar e do céu. Eis minha fonte de inspiração. Com mulheres tão lindas como as que conheci, tenho absoluta certeza de que existem outras razões. Disse jocosamente Munir. Embora digam que são extremamente temperamentais. É mesmo verdade? Não sei do que fala, meu caro Emir. A meus olhos, nossas mulheres são joias de inestimável valor. São a beleza e o encanto, a sabedoria e a objetividade, o prazer e a alegria. A irritação e o ciúme, não? Atalhou Munir. Irritação? Quem não se irrita? Acaso será você um exemplar humano imune a esse sentimento? Todos se irritam. Se as mulheres irritam-se com mais facilidade, devemos procurar as causas desse sentimento. Acredito que seja muito provável que a fonte se encontre na intolerância e impertinência dos homens. Não concorda comigo que a condição feminina é muito exigida em nossa cultura? Munir riu com gosto da colocação feita por Zafir, cuja única reação foi um brilho metálico, duro no olhar, que se fosse lâminas teriam trespassado seu interlocutor. Não, Zafir. Definitivamente não consigo enxergar onde há exigências demasiadas às mulheres. Elas têm tudo, são protegidas, precisam preocupar-se com tão pouco. Não entendo proteção como tutela. A meu ver, as mulheres são tuteladas e tolhidas. Deve ser como viver com os braços enfaixados de tal modo que se possa realizar apenas alguns movimentos, mas sem liberdade de ação. E quanto à manifestação de vontade? Diga-me se não é tolher a ação do semelhante quando decidimos por ele. E quanto a ter tudo, pergunto, tudo o quê?
daquilo que lhes damos e nos dá prazer ou que elas desejariam. Será mesmo que as mulheres são como as vemos? Criaturas interessadas em joias, roupas, perfumes, danças e escravas para o nosso deleite? Eu sinceramente penso que elas são muito exigidas. Imagine-se sendo mulher e vivendo nesta condição. Como se sentiria? A risada de Munir ecoou na mesquita vazia. Os frequentadores dispersaram-se pelo pátio da frente. Você tem muito senso de humor. Jamais me ocorreu tal disparate. Colocar-me na condição de mulher para quê? É muito engraçado. Pois faça esse exercício. Imagine nossa sociedade ao contrário. As mulheres tendo sobre os homens os direitos que hoje temos sobre elas. Imagine-se como um dos 4 maridos. Imagine-se como direito de herança reduzido, havendo privilégio para suas irmãs. Imagine-se não podendo mostrar, destapar a cabeça, podendo ser surrado por sua esposa a seu bel prazer, usado e dispensado conforme as conveniências dela, para satisfazer seus mais mesquinhos e repugnantes interesses. Quem sabe até um jogo medíocre de poder com outra mulher mais influente. Ah, se nada disso o irritar, e se você não desenvolver uma série de sentimentos derivados e uma forma peculiar de burlar essa imposição social e viver, talvez se erga em sua memória um túmulo que será guardado como o de um santo. Conforme Zafir fazia as colocações, pausada e friamente, encarando-o, Munir foi calando o riso e fechando o semblante. Entendia o recado. Estava desmascarado diante do ímã que julgara sem sangue nas veias. Uma esposa assim merecerá ser chamada de verme e não de mulher. Concorda? Provocou Zafir. Pois há maridos, pais e irmãos desse tipo em nosso meio. Mulheres são criações de Alá, merecem amor e respeito. Têm sentimentos e pensam. Têm vontades insuspeitas para aqueles que julgam que elas se satisfazem com adereços. Na verdade, eu lamento os homens que buscam conquistar uma mulher acenando-lhe com o poder econômico. É mesquinhez demais. São estúpidos escravos delas, julgando-se senhores, incapazes de conquistar-lhes o amor em liberdade. Eles as enchem de privações para depois apresentarem-se como heróis, crendo que elas não percebem. É triste essa conduta masculina. Lamentável. Suas ideias são liberais demais, retrucou Munir, irado e forçosamente contido pela atitude fria de Zafir. Pensando melhor, talvez não seja mesmo uma boa ideia você deixar esta terra. Suas palavras são perigosas. É mesmo? Vejo que então começamos a nos entender. E, caro Emir, minhas ideias não são mais perigosas que as atitudes irrefletidas de muitos homens. Mas olhe, a comunidade nos abandona. Apressamo-nos, ou não provaremos boa parte das iguarias. Amanhecia o sábado, quando Quieran observou aproximar-se do alojamento um mensageiro vindo da residência de Algazim. Senhor Quieran, chamou o jovem parado à soleira da porta. Entre. Concedeu Quieran, sem se mover do banco onde estava acomodado ao lado de uma janela. Venha cá. Sim, senhor, atendeu respeitosamente o moço. As façanhas do mercenário haviam ocorrido de boca em boca, espalhadas pelos homens que o admiravam pela valentia e habilidade com as armas. Trago uma correspondência do emir Munir al-Gerrari. Ao pronunciar as palavras, estendeu para Quieran um rolo, tipo pergaminho, amarrado por uma fita. Que estranho! Não é do feitio de Munir mandar ordens escritas, murmurou o cristão, cujo semblante, ao ler as breves palavras do texto, transformou-se, primeiro marcado pelo espanto que lhe causava o teor, depois pela preocupação. Munir partindo praticamente sozinho, sem guarda para sua segurança,
é fato muito estranho, murmurou Quieran. Deixar-me responsável pela conclusão dos negócios pendentes é ainda mais surpreendente. Nunca participei dessas negociações. Nem sei se posso. Alguma coisa errada, mas o quê? O mensageiro ergueu uma sobrancelha e apurou os ouvidos para registrar em primeira mão o que logo se tornaria o mais novo e interessante assunto entre a criadagem. Algo errado, senhor? Indagou aflito. Posso ajudá-lo? Percebendo que o rapaz aguardava por uma atitude sua, Quieran decidiu dispensá-lo, sem maiores explicações, e ficou observando o manto celeste ser iluminado, afastando as trevas da noite, inundando a natureza suave e gradativamente com a luz e o calor. O amanhecer infundia-lhe serenidade, calma. A imagem da esperança lhe despertava reflexões, mas naquela manhã conseguiu apenas um estado superficial, aparente, de tranquilidade. Algo dentro de si permanecia inquieto. As perguntas quanto à atitude de Munir morriam no silêncio, sem resposta. Notando a movimentação habitual na residência do anfitrião, dirigiu-se à presença de Algazin. Anunciado, foi de pronto recebido. Prezado Emir, trago a incumbência de comunicar-lhe a partida de Munir al-Gerrari. Partiu inesperadamente durante a madrugada. Questões importantes em Córdoba exigiam sua presença. Pede que aceite suas desculpas e, ao mesmo tempo, receba seus agradecimentos pela hospitalidade. Algazin encarou Quieran surpreso. Estranhara a ausência do hóspede na refeição matinal, mas não imaginara que houvesse deixado Cádiz. Considere ambos aceitos. E quanto aos negócios que discutíamos? Quieran apresentou a carta e disse: Estou autorizado com plenos poderes a prosseguir e concluir tudo o que estiver pendente. Você goza de restrita confiança de seu emir, e posso crer também do califa de Córdoba. É inusitado. Porque não sou árabe, nem muçulmano? Sim, são muito poucos os altos servidores do califa em sua condição, não é mesmo? Apenas eu, Emir Algazin. Nosso trabalho e nossa amizade sobrepõem-se a questões raciais e religiosas. Entendemo-nos numa esfera de humanidade, esclareceu Quieran. Suas façanhas militares são comentadas em toda a Al-Andalus. Respeito a coragem e a competência em um homem, Sr. Quieran, independentemente de suas crenças. Tenho absoluta certeza de que nossas negociações serão produtivas. Obrigado, Emir. Se não for inconveniente, gostaria de poder resolver todas as pendências hoje e partir amanhã ao raiar do dia. Será possível? Comecemos imediatamente. Concordou Algazin, sentando-se e convidando com um gesto Quieran a fazer o mesmo, enquanto dava ordens para que trouxessem café. A reunião ocupou a manhã e foi exitosa. Ao inteirar-se das pendências e das facilidades em resolvê-las, Quieran encheu-se de mais dúvidas a respeito das motivações da partida de Munir. Conhecia-lhe de sobra o caráter volúvel, voluntarioso, e temia uma atitude infeliz, desnecessária. Remoendo suas aflições, não encontrava respostas. Os instintos lhe advertiam para seguir o mais rápido possível ao encontro de Munir e vigiar seus atos. A consciência lhe pedia para alertar a família Algazin, a fim de proteger a jovem que despertara insano desejos em seu superior. Mas como? Tivera maior contato com o emir, porém não podia simplesmente surgir à sua frente, levantando suspeitas e suposições. Era inteligente o bastante para saber que sua palavra não merecia crédito contra a honra de outro muçulmano. As castas eram unidas. A solução surgiu ao fim da tarde, quando seus homens já haviam preparado a partida e descansavam. Andava à sombra das árvores que rodeavam o pátio de treinamento. Encostou-se à mureta de pedra, respirando o ar fresco e perfumado pelas flores.
Chamou-lhe a atenção uma mulher judia que vasculhava os arbustos floridos. Procura algo? Perguntou Kieran, aproximando-se da mulher. Recebeu em resposta um rápido olhar debochado. A procura tinha urgência e a indagação era um despropósito. Era óbvio que ela estava buscando alguma coisa. Diga-me o que procura e poderei auxiliar. Insistiu. Não perca seu tempo, senhor. É minha obrigação. Trabalha para o Emir? Como todos nesta propriedade. Trabalha na residência dele, em contato com a família? Aonde quer chegar com essas perguntas, senhor? Preciso saber, pois gostaria de enviar um aviso à filha do Emir. Se a conhecer e tiver meio de falar com ela, por favor, diga-me. Sou Leá, criada da filha do Emir. O senhor é o chefe da guarda do Emir Al-Gerrari, eu sei. Pode dar-me o aviso. Kieran sorriu aliviado. Não fora apresentado a filha de Algazim, mas, a seu ver, era uma jovem inocente, ignorante das complicadas relações dos poderosos de Córdoba. Não merecia ter como destino servir a uma infantil vingança pessoal entre primos. Diga-lhe que tome cuidado. Sei que o pedido de casamento do Emir Munir foi recusado. Creia-me, conheço-o bastante para saber que ficou ofendido, apesar de não possuir razões para tal. Diga-lhe também que Munir é um homem vingativo e com sérias dificuldades de relacionamento com o califa de Córdoba. Relações familiares tumultuadas o cercam e tê-la como esposa serviria para atingir e ferir outras pessoas. Insisto, diga-lhe que tome cuidado. Leá baixou a cabeça, murmurou uma breve resposta e partiu. Quando chegava próximo a outra mureta, que separava o pátio dos jardins da residência, Kieran a viu-se abaixar e recolher um pedaço de tecido branco entre os arbustos. Um véu? Jamais imaginei ver um véu jogado entre flores de um canteiro. Será que voou de um dos varais? Em resposta às próprias perguntas, concluiu. Não é possível. Ficam do outro lado. Leá sabia o que estava procurando e sabia onde encontrar. Quem será a dona do véu? Como o perdeu? Foi preciso andar essa distância entre Córdoba e Cádiz para ver uma muçulmana perder o véu. Meu Deus, isto é tão desonroso quanto um soldado perder o escudo da batalha. Não foi sem motivo que a judia recusou minha ajuda. Desconhecendo o estado de ânimo em que lançara Leá, o cristão, com a consciência tranquila, retornou para junto dos soldados disposto a descansar, ultimando os preparativos para a partida sob as primeiras luzes do dia. O pequeno grupo, comandado por Kieran, movia-se pelo vale. O céu tingia-se de um tom alaranjado, que pouco a pouco revelava o azul celeste, apagando as últimas estrelas da madrugada. O líder cavalgava a passo lento. Seu olhar percorria o vale coberto de verde, quando o som das águias chamou-lhe a atenção. Lindo animais. Reconheceu observando-lhes o voo. Não há nada mais atento que o olhar de uma águia. É penetrante, calmo, profundo, cristalino, certeiro. É uma ave de rara inteligência e sensibilidade. Ainda conseguirei um bom adestrador. Não é a qualquer homem que elas obedecem, reconhecem superioridade e são fiéis àqueles que as cativam. Observando o voo das duas águias que planavam sobre o vale, moveu o cavalo em direção à entrada do vale. Se as águias estão aqui, o caçador não pode estar longe. Pensou Kieran, intimamente acalentando a esperança de desvendar a identidade do habilidoso adestrador que vira na chegada à propriedade de Algazim e talvez convencê-lo a trabalhar em Córdoba. Sua intuição estava certa. Bem à frente divisou a figura esguia, trajada de negro, montada num belo cavalo. Parecia um jovem franzino. Não pôde deixar de sorrir, pois a cena protagonizada pelo jovem caçador falava de alguém que amava a liberdade. Galopava magistralmente,
carregando o arco e a flecha de forma segura e elegante. Parecia um cavaleiro acostumado a competições. Os gestos e assobios com que se comunicava com as aves denotavam inteligência e capacidade de comando. Os pássaros lhe obedeciam sem hesitar. Encantou-se ao vê-lo erguer o braço direito e uma águia pousar. Parecia que aproximava a ave do rosto e lhe falava, para depois erguer o braço, determinando a partida. Parece que não está caçando. Há muitos animais no vale. Por que não atira? Falava Queran consigo mesmo, alheio à parada do grupo que aguardava suas ordens, e perdia-se também na contemplação do caçador. Desperto do fascínio provocado pelas águias e o adestrador, que tinha certeza ser o mesmo do dia da chegada, Queran deu ordens ao grupo que o aguardasse, pois iria ao vale falar com o caçador. Num galope rápido aproximou-se do caçador, cujo desagrado foi evidente, e tudo fez afastar-se sem conseguir. O turbante encobria a cabeça, a túnica branca, sobre a calça de montaria, disfarçava sutilmente as linhas femininas do corpo de Layla, mas a beleza morena e altiva de seu rosto não deixava dúvida de que se tratava de uma mulher. Queran a perseguia encostando seu cavalo lado a lado ao dela. Por favor, pare. Não desejo lhe fazer mal. Quero apenas conversar. Sou admirador do seu talento com as águias. Pediu ele, falando alto e rápido. Layla segurou as rédeas, freando a montaria, e encarou o intruso, reconhecendo-o de imediato. Lamento sua sorte, senhor. Não desejo conversar. Vim ao vale cavalgar e exercitar meus pássaros. Respondeu ela com voz fria. Se seu tempo é tão escasso, disse ele sorrindo dos modos arredios e escondendo a surpresa por ver que era uma moça, cujos traços revelavam origem árabe. Recebo os cumprimentos de um sincero admirador. Eu a vi em minha chegada, e agora, quando estou partindo, procurei-a incansavelmente. Aliás, para dizer a verdade, procurei um adestrador de águias, não uma adestradora. Por isso minha busca foi improdutiva. Observei-a nas duas oportunidades, e a senhorita é exímia. Obrigada. Agradeceu Layla com a expressão fechada. Desejo-lhe uma boa viagem. Meu nome é Queran Sinsons. Sou do Califado de Córdoba. Acompanhei o emir Munir al-Gerrari a Cádiz. Apresentou-se Queran, ignorando a dispensa educada da jovem. Posso saber seu nome? Não. Como lhe disse, não vim conversar. Faça boa viagem, Sr. Sinsons. Antes que ele pudesse reagir, Layla esporeou a montaria que partiu num galope desenfreado, embrenhando-se num bosque próximo. Somente restou a Queran a visão das aves voando em círculos ao redor de sua dona. Será a filha de uma das esposas de Algazim? Questionou-se Queran ao retornar para o grupo. Linda! Que personalidade! É a mulher que ameaçou me matar com uma flecha no pátio. Durante a manhã, sua mente dividia-se em recordar a jovem, seu olhar que comparava ao das águias, pensando em quanto eram semelhantes, e em alcançar Muniz, que imaginava estivesse acampado no caminho. Não acreditara em uma única palavra da mensagem recebida, à exceção das ordens para que concluísse a missão comercial que os levara à propriedade de Algazim. A intuição, fiel companheira do guerreiro cristão, falhou. Viajaram sem descanso pelos caminhos que ligavam Cádiz a Córdoba, e nem sequer a poeira ou os rastros de Munir al-Gerrari foram vistos. Queran atravessava os portais da cidadela envolto em preocupação. Alheio à aparência suja e cansada, rumou ao encontro do califa. Meus amigos, este capítulo nos deixa um alerta. O caminho da luz também atrai sombras. Em Ameaças, vemos que ser fiel à própria essência, como Layla está tentando ser, tem um custo. O mundo ao redor muitas vezes tenta nos intimidar quando decidimos mudar. Mas lembre-se, as sombras só aparecem onde existe luz.
Se você está enfrentando oposição por tentar ser uma pessoa melhor ou seguir sua verdade, isso é sinal de que sua luz interna está brilhando forte demais para ser ignorada. Não temas ameaças externas. A sua maior segurança é a paz de estar no caminho certo. E eu te pergunto, você já sentiu que o mundo girou contra você por estar fazendo a coisa certa? Como você manteve sua força? Compartilhe sua história nos comentários. Deixe seu like se essa mensagem te fortalecer. Se inscreva para não perder o desfecho dessa jornada. E considere também dar uma olhadinha no QR Code da tela. Muita paz e até o próximo capítulo. Até lá!